Olá, meu amiguinho. Olá, minha amiguinha. Nós estamos mais uma vez aqui, de novo, para nós aprendermos mais uma porção da Bíblia, a Palavra de Deus. Eu gostaria de dizer para você que esse conteúdo que você está aprendendo é um conteúdo muito importante, que todas as pessoas precisam conhecer. E é o mesmo conteúdo que os adultos estão aprendendo, só que nós estamos aprendendo de uma forma mais simplificada, uma forma mais ilustrada, para que nós possamos aprender e fixar e sermos pessoas que conhecem a Bíblia, a palavra de Deus. Nós não somos mais bebês, não é? Que precisam de leitinho, como diz a palavra. A palavra de Deus diz que os bebês precisam do leitinho, da comidinha fácil, mas nós não. Nós não somos mais bebês. Então, a partir de agora, nós já estamos aprendendo as coisas da Bíblia, as coisas sérias, para que nós possamos estar fortes, fortalecidos na palavra. E é isso que Deus quer de nós. Hoje, nós vamos trabalhar um pouco aprendendo sobre Jesus. Quem é Jesus? Quando a gente pergunta para algumas crianças sobre quem é Jesus, é comum as crianças confundirem Jesus e Deus. Mas nós aprendemos que Jesus e Deus, apesar de serem uma pessoa só na Trindade, eles têm desempenhos e funções diferentes. E é isso que nós vamos aprender hoje. Olha só, Jesus é um com Deus Pai. Nós aprendemos na lição passada que Deus, ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Existem três pessoas em um só que é Deus. E Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Jesus é Deus Filho e a Bíblia fala que ele é um com o Pai. Assim como Deus Pai é Deus, Jesus também é Deus. Isso está escrito em João 10:30. Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um. O próprio Jesus está afirmando que ele e Deus são uma pessoa só. Jesus e Deus são uma pessoa só e ele é o eterno Filho de Deus. Assim como Deus é eterno, Jesus também é eterno. Só que Jesus, ele é o Filho de Deus. Você pode ver aqui nessa figura, essa gravura aqui que eu estou ilustrando, que ela lembra quando Jesus foi batizado. Eu gostaria só de dizer a você mais uma vez, eu já disse isso pessoalmente, que essa aqui é só uma figura de Jesus. Não quer dizer que Jesus era esse, não é? Não existiam máquinas fotográficas na época para fotografar Jesus e a gente saber exatamente como ele era. Mas esse aqui representa Jesus sendo batizado e o Espírito Santo desceu em forma de pomba e aí naquela hora ouviu-se a voz de Deus falando sobre Jesus. Este é o meu filho amado que me dá muita alegria, ou este é meu filho amado em quem me comprazo. O próprio Deus está dizendo que Jesus é o seu filho. Glórias a Deus. Jesus é o Filho de Deus. Então nós estamos aprendendo coisas importantes sobre o Senhor Jesus. Outra coisa muito interessante sobre o Senhor Jesus é que a gente aprende que Deus criou o mundo e tudo o que nele há, e é verdade. Mas não foi apenas Deus Pai que criou o mundo e tudo o que nele há. Foi Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se a gente tivesse dizendo de uma forma mais correta, a gente diria a Trindade criou o mundo e tudo o que nele há. Então, Jesus estava presente e atuando na criação. Jesus estava ajudando Deus Pai e Deus Espírito Santo a criar todas as coisas. E isso é muito interessante porque lá na Bíblia, em João 1, versículo 3, está dizendo assim que todas as coisas foram criadas por ele, Jesus. E sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Então ele estava atuando, ajudando na criação. Quando Deus disse, façamos o homem
a nossa imagem e semelhança, ele estava falando com Jesus e com o Espírito Santo. Era a Trindade conversando entre si. Vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Então, eles fizeram juntos e Jesus estava atuando na criação. Porque ele é Deus. Ele é Deus e ele se fez homem e nasceu entre nós e viveu entre nós. Ele nasceu como homem, ele não nasceu como um espírito, ele não nasceu como uma força especial, ele não nasceu como uma luz divina, não. Ele nasceu como pessoa, ele nasceu como homem, sabe? E ele foi gerado de uma forma especial, ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Maria e José estavam comprometidos, mas ainda não eram casados. Eles não tinham tido nenhum relacionamento conjugal, né? Maria não tinha tido nenhuma relação com o seu noivo José. E aí Deus avisou a Maria que ela seria visitada pelo Espírito Santo e assim aconteceu. Ela foi visitada pelo Espírito Santo de Deus e ficou grávida de uma forma sobrenatural. Mesmo sendo virgem, ela se engravidou do Espírito Santo e assim que Jesus nasceu. Isso está em Lucas 1, versículo 35, dizendo que Jesus veio como homem. Respondeu-lhe o anjo dizendo a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente que há de nascer de você será chamado Filho de Deus. Então, o Filho de Deus, ele através do Espírito Santo, envolveu Maria, e Maria ficou grávida e deu à luz ao seu filho Jesus, que é Deus, 100% Deus, mas ele é 100% homem. Nasceu de uma forma sobrenatural, mas é homem. Algumas religiões dizem que Jesus não é homem, que não nasceu como homem, mas ele nasceu sim como homem. Glórias a Deus. Ele se fez homem e viveu a nossa vida. Conhece todos os sofrimentos que um homem pode passar. E aí ele sabe, pode nos ajudar nas nossas necessidades. A Bíblia nos diz que Jesus, ele obedeceu em tudo à vontade de Deus. Ele não obedeceu só em parte, ele não só obedeceu só nas coisas boas, fazendo milagres, cuidando das pessoas, não. A Trindade, né? Deus necessitava que Jesus, o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, ele fosse uma pessoa boa, andasse no mundo fazendo o bem, curando as pessoas, fazendo boas obras, mas que também ele morresse na cruz para dar a todas as pessoas que vivessem na terra a oportunidade de serem salvas, de aceitá-lo como Salvador, serem salvas e morarem com ele no céu. E Jesus, ele decidiu que ele iria obedecer. Ele poderia ter dito que ele não ia obedecer, não é? Ele poderia ter decidido que não ia morrer na cruz. Era a vontade de Deus que ele morresse na cruz pelos nossos pecados. E ele fez isso. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Isso está em Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Ele sofreu muito aqui na terra e sofrendo ele aprendeu a ser obediente. Nós também precisamos ser obedientes a Deus. Outra coisa, ele morreu sem ter nenhum pecado. Mesmo sem ter pecado, ele morreu como um pecador, para pagar pelos nossos pecados. Jesus não tinha pecado, ele nunca pecou, ele foi 100% santo, a sua vida foi 100% entregue ao Senhor Deus para fazer a vontade de Deus. Ele não tinha pecado nenhum. E em Hebreus 4, capítulo 4, versículo 15, está escrito: ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, como nós, ele foi tentado, como nós somos tentados todos os dias, ele, como homem,
foi tentado, mas ele não cedeu à tentação. Ele permaneceu em santidade e obedeceu ao Senhor em tudo. Então, mesmo sem pecado, ele se ofereceu na cruz para pagar pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Uma coisa muito importante que a gente não pode se esquecer de forma alguma é que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Aqui eu coloquei a figura de duas criancinhas orando. Quando a gente pede ao Senhor, a gente pede ao Senhor Jesus as coisas porque Ele é quem media. Mediar é ir lá na presença de Deus e dizer a Deus: olha, Trindade, olha, Deus, eu estou aqui pedindo porque tia Rosana fez esse pedido assim, assim, assim. Tia Rosana pediu para que nós abençoássemos os adolescentes, os pré-adolescentes e até as crianças da IBAR. Então eu estou aqui para interceder, para trazer o pedido de tia Rosana. E é isso que Deus faz. A palavra do Senhor diz que não existe um outro mediador. Não existe. Jesus é o único mediador entre nós e Deus, entre Deus e os homens. Não existe nenhum santo, não existe nenhum anjo, não existe nenhuma força, não existe nenhuma imagem, nada que possa fazer essa mediação. O Senhor diz lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, portanto, há um só Deus. Quer dizer que Deus é um só. E há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Então, não adianta você pedir a ninguém. Tem gente que fala, meu pai era um bom homem, então ele morreu, eu vou pedir a ele. Não, isso é pecado. Você está colocando um outro mediador que não é Jesus. Eu vou pedir a santo tal. Isso é pecado. Você está colocando um mediador que não deveria existir, porque o Senhor diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Outra coisa que a Bíblia nos ensina é que não existe um outro meio de nós chegarmos ao céu. Ele é o único meio. Aqui nós temos o caminho e esse caminho é Jesus. Esse caminho que Jesus fez, a Bíblia nos diz que ele abriu um novo e vivo caminho. O novo quer dizer, ele é a novidade, ele é o novo caminho, um novo e vivo. Vivo porque ele está vivo. Ele é o único meio para nós irmos ao céu. João 14, versículo 6 diz isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Jesus quem está dizendo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus está dizendo, vem ao Pai. Ele não está dizendo, ninguém vai ao Pai. Quando ele diz, vem ao Pai, ele está dizendo que ele e o Pai são um. Então, ninguém vem ao Pai a não ser pelo caminho que é Jesus. Nem nenhum outro há salvação. Somente ele é o único caminho. Somente aceitando Jesus como nosso Salvador é que nós poderemos ir ao céu. Boas obras não salvam. Não adianta você doar. Você pode doar tudo que você tem para as pessoas, para doar para a caridade. Você pode fazer quantas boas obras você quiser e o seu dinheiro te ajudar a fazer, mas não vai adiantar nada. Só vai para o céu aquele que tem Jesus como único e suficiente Salvador, porque Jesus é o único caminho que nos conduz ao céu. Então, entendendo isso, nós entendemos também que não existe uma outra forma de salvação. Não se pode encontrar salvação fora de Jesus. Não existe nenhum santo que pode te dar salvação. Não existe nenhuma imagem que pode te dar salvação. Não existe nada que a gente possa fazer. Eu e você não podemos fazer nada para nos salvar. Nós somos salvos por causa da graça do Senhor, da bênção
que o Senhor derramou sobre nós, por causa da bondade do Senhor, do amor do Senhor, por causa da obediência do Senhor Jesus. É por isso que nós somos salvos. Não se pode encontrar salvação fora de Jesus. Somente Jesus é quem nos dá a salvação. Se alguém disser para você, eu vou fazer isso para poder ser salvo, eu vou subir uma escadaria de joelho para poder ser salvo, eu vou fazer um jejum para poder ser salvo, eu vou fazer uma penitência, eu vou dar muito dinheiro para poder ser salvo, nada disso adianta. A única forma de nós conseguirmos a salvação é nós aceitarmos Jesus. E lá em Atos, capítulo 4, versículo 12, está dizendo assim: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos. Em nenhum outro há salvação, somente em Jesus. Então, meu amiguinho, você precisa aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque só Ele é a salvação. E quando a gente o aceita como Salvador e Senhor das nossas vidas, o Senhor Jesus traz o Espírito Santo para morar em nós. Então Jesus vem pelo Espírito Santo e habita no nosso coração. E porque Ele habita no nosso coração, no coração dos salvos, no coração dos crentes, daqueles que creem no Senhor. A Bíblia diz isso lá em Mateus 18, 20, eu vou ler para você já. Eu vou recitar o texto para você. Então, eu quero te dizer que pelo Espírito Santo, Ele vem morar no nosso coração. E porque mora no nosso coração, também mora em toda a igreja, mora na igreja. Não estou falando que Ele mora no templo, né? Tem alguma pessoa que pode pensar, quando eu digo que Ele mora na igreja, que Ele mora no templo. Não, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, não é as 4 paredes que eu falo. Quando eu falo igreja, eu falo no povo salvo por Deus. Igreja é todo o povo de Deus reunido na face da terra. Então, Ele habita em mim, porque eu o aceitei como Salvador, e habita também em todo o povo de Deus, espalhado em toda a terra. Lá em Mateus 28, 20, está escrito assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Ele está conosco no nosso coração. E Ele também diz em Mateus 18, 20, assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Então, onde estiverem 2 ou 3 com Jesus no coração, reunidos em nome do Senhor Jesus, Ele está presente. Então, Ele está presente em meu coração e está presente em toda a igreja. Quando nós nos reunimos para orar, quando nós nos reunimos para fazer uma oração, seja na nossa casa, seja na igreja, seja num culto no lar, seja em qualquer lugar, na escola, na rua, em qualquer lugar onde 2 ou 3 pessoas se reúnem em nome de Jesus, Ele se faz presente. Então, Ele, pelo Espírito Santo, habita no nosso coração e também habita na igreja. E Ele mora em nós, mas chegará o dia em que Ele vai voltar para uma missão maravilhosa. Ele vai voltar para terminar a sua obra, que é nos levar consigo para o céu. Ele voltará com grande poder e glória para terminar a sua obra. Ele começou a sua obra quando Ele começou a fazer o bem e mostrar que Ele era o Filho de Deus. Ele consumou a sua obra quando Ele morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E agora Ele vai voltar. Ele vai voltar para recolher aqueles que são deles. A palavra de Deus diz que nesse dia em que Ele voltar, Ele vai chamar aqueles que o aceitaram como seu único Salvador. Vai chamar: vinde benditos do meu Pai. E levará essas pessoas para morar com Ele no céu. Mas aqueles que não o aceitaram podem ter feito boas obras,
podem ter se esforçado, mas não o aceitaram como Salvador. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então, eu quero te dizer que Jesus, ele vai voltar para levar aqueles que são dele. E esse dia, quando ele vai voltar, eu não sei. Ele voltou para o meu pai, quando meu pai subiu ao céu. Ele voltou para a mãe de pastor Junão, quando a mãe de Junão morreu e foi ao céu. Mas a palavra diz que quando ele voltar, todo olho o verá. Quando ele vier, todo olho o verá. E nesse dia, ele vai levar-nos com ele para o céu. Isso está em Lucas 21, versículo 27, que diz assim o versículo: então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Todo olho o verá. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. O Filho do Homem é Jesus. E nesse dia, quando ele vier, ele nos levará consigo para o céu. Ele vai vir e vai pegar todos aqueles que são dele e levará essas pessoas para o céu. Ele nos levará consigo para o céu. Isso está em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que diz assim: portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, então o Senhor mesmo descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então lá em Tessalonicenses, o nosso Deus, ele revela como será o dia que Jesus vai voltar. Primeiro, o Senhor Deus dará a palavra de ordem. Então o arcanjo dará um aviso. E aí a trombeta de Deus vai tocar. E aí nós, os que morremos com Jesus, primeiro vamos ressuscitar. E depois os que ficarem vivos, né, vão subir com o Senhor Jesus para o céu, e aí nós viveremos para sempre com o Senhor Deus, no lugar onde não há choro, no lugar onde não há dor, no lugar onde não há tristeza, não há trevas, não há necessidade, onde todos podem viver com o Senhor, com alegria, com amor, adorando a Deus, na presença do nosso Deus. Então, meu amiguinho, eu quero dizer para você que essa é a doutrina sobre Jesus, é o que a Bíblia nos ensina sobre Jesus. Jesus é o nosso Salvador, mas muito mais do que isso, ele quer ser o nosso Senhor, ele quer habitar no nosso coração. Entregue a sua vida a Jesus, deixe Jesus dirigir a sua vida, viva a sua vida conforme diz a Bíblia Sagrada, assim como ensina a Bíblia Sagrada, porque nós não sabemos quando ele voltará. Talvez seja amanhã de manhã, talvez seja hoje no final da tarde, ou talvez seja daqui a alguns minutos, ou talvez seja quando a gente estiver um pouco mais velho. Não sei quando o Senhor Jesus vai voltar, não sabemos, mas sabemos que ele virá e com poder e com grande glória ele vai descer e nos levar, aqueles que são dele, aqueles que vivem para ele. Ele vai nos levar para morar com ele no céu. Eu quero perguntar para você, o que você tem feito da sua vida? Você tem levado a sério as coisas que nós temos aprendido até aqui? É muito fácil você só ouvir a mensagem que a tia Rosana manda e não tomar nenhuma responsabilidade. Eu quero dizer para você que você já não é mais uma criancinha de colo que tem a sua mãe e o seu pai responsável por sua vida espiritual. Você já é responsável pela sua vida espiritual. Então, viva essa vida responsavelmente, para que o Senhor se alegre de você e quando ele vier, ele possa dizer para você: vinde benditos do meu Pai, para o lugar que eu tenho preparado para vocês, e ele nos levará para o céu. Eu quero que a minha vida seja como o Senhor desejar. Eu quero viver uma vida que agrade ao Senhor, para que ele possa me amar e me levar com ele para o céu. Que seja assim também.
eu quero te convidar a decorar os João 3, versículo 16, esse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus te abençoe.